Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco aqui presente nos dois planos da vida. Mais uma segunda-feira, mais um mês se iniciando, mais um momento em que a gente pode parar um tempo, deixar os nossos problemas lá do lado de fora, ainda que eles tenham vindo nos trazer, né? Muitos de nós ingressamos aqui porque temos problemas. A maioria de nós, se não tivesse problemas, se a vida fosse tranquila, estaria no sossego do lar, no seu conforto, tranquilo e sossegado. Ainda que hoje não seja essa a realidade, pode ser que em algum instante, quem nos trouxe para cá foram as nossas dificuldades, as nossas adversidades. E se foi, não tem problema. O caminho da vida é esse mesmo, né? Mas nesse momento, os nossos problemas já cumpriram a sua tarefa, nos trazer até aqui. Agora deixemos eles lá, do lado de fora, para que a gente, nesse instante, possa se encontrar conosco mesmo, a fim de que a gente possa refletir sobre o Evangelho, essa luz que ilumina o mundo, mas que deve ser analisada com calma, com serenidade, com a grandeza que efetivamente se exige, que é a grandeza de nós próprios, né? Nós somos maiores do que os nossos problemas. Muitos dos nossos problemas se acentuam porque nós nos identificamos com ele, como se nós fôssemos aquele problema. Nós somos muito mais do que aquilo, né? Mas para isso a gente precisa sair, se desidentificar desse processo. E é isso que é o convite da noite de hoje. Que a gente possa deixar os nossos problemas do lado de fora e para que aqui, neste instante, a gente possa refletir de uma forma mais serena, mais tranquila. E para contribuir com a nossa reflexão, a gente vai hoje falar sobre o Livro dos Espíritos. A gente geralmente vem aqui refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre as obras da Joana. Hoje a gente vai fazer uma reflexão pontual sobre o Livro dos Espíritos. Em especial, a terceira parte do capítulo 8, que são as leis morais, né? A terceira parte fala das leis morais. E a terceira parte, nesse capítulo 8º, fala da lei do progresso. E hoje a gente vai falar da marcha do progresso, é o subtítulo, o subtópico, e especificamente sobre duas questões. A primeira questão é a 784, que diz o seguinte: para quem não sabe, o Livro dos Espíritos é uma das obras básicas. Kardec fez perguntas para os espíritos e os espíritos responderam, né, com várias comunicações pelo mundo. Ele agregou, compilou em capítulos, em partes, e consta lá as perguntas e as respostas. E das respostas é essa 784 que eu vou ler agora. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, homem, em vez de avançar, caminha a recuos? Essa é a pergunta do Kardec. Os espíritos respondem: engana-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Essa primeira pergunta que a gente vai refletir sobre ela é bastante interessante, por dois aspectos. O primeiro aspecto é porque é uma premissa do Espiritismo, é uma premissa do cristianismo, de que nós avançamos. E isso decorre de duas leis, que são axiomas, são leis básicas, que decorrem da bondade de Deus e da justiça de Deus. Então, se nós acreditamos em um Deus, uma força superior, e acreditamos que Ele é soberanamente justo e infinitamente bom, nós decorre dessa crença de que Deus nos criou para o bom, para o belo. Porque se Deus é infinitamente bom, Ele não se diverte com as nossas dificuldades. Ele não nos coloca aqui para ver a gente sofrer. Ele não coloca a gente aqui porque Ele gosta disso. Porque isso contrariaria a ideia de que Deus é bom. Deus é bom. Então, se nós cremos nisso, nós acreditamos que nós estamos aqui para evoluirmos, para sermos felizes, para o melhor. Primeiro ponto. Segundo, Deus é justo. Se Ele é justo, se a lei de justiça é uma lei que impera,
todas as causas das nossas dores e das nossas dificuldades são justas. Elas advêm de uma negação daquilo que não foi bem compreendido. Então, essas são as duas premissas sobre as quais a gente vai construir aqui a nossa reflexão. Os Espíritos nos contam que nós vamos avançando no senso moral. Quer dizer, nós saímos da condição de espíritos simples e ignorantes, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, é um desdobramento lógico da lei de justiça, que todos nós tenhamos as mesmas condições de início, porque se nós tivéssemos condições diferentes de início, nós não teríamos um Deus justo, nós teríamos um Deus que tem eleitos, e várias religiões, e vários de nós acreditamos ainda nisso, ainda que inconscientemente. Por quê? Porque nós queremos privilégio. Nós achamos que para nós tudo, para o outro que sobrar, se sobrar. E Deus não trabalha nessa frequência. Deus é superior a tudo isso. Ele ama todas as suas criaturas de forma igual e confere a todas as suas criaturas as mesmas condições. Então, a primeira questão é essa. Mas como Deus é bom, soberanamente bom, infinitamente bom, o único ser bom, como Jesus dizia, nós todos estamos destinados à única fatalidade, sermos perfeitos, sermos felizes. E nesse caminho entre simples e ignorantes e perfeitos e felizes, nós vamos caminhando nessa construção. E essa construção, ela é progressiva, ela é sempre progressiva. Porque a cada passo dado, nós estamos avançando. Mas e os passos errados que nós damos? O erro é uma oportunidade de acerto na frente. Se nós vamos, à medida em que a gente sai do espírito de seres simples e ignorantes e destinados à perfeição, nesse caminho não é uma jornada reta, linear. Porque nós temos várias possibilidades e algumas dessas possibilidades dão certo de cara e outras não dão certo de cara. A gente precisa às vezes olhar aquela oportunidade que não é a melhor, falar assim, não, essa já não me serve. E se nós tínhamos 5 opções e escolhemos uma e não deu certo, isso já é um avanço, porque agora nós só temos mais 4 possibilidades. Então, de alguma forma, aquela experiência nos trouxe um aprendizado. É por isso que não existe marcha retrógrada. A gente sempre progride, com mais ou menos dor, com mais ou menos dificuldade. Aí é outra questão. À medida em que a gente vai ficando mais experiente nas coisas da vida, a caminhada vai sendo menos difícil, vai sendo menos árdua. O querido JC dizia que com ele o fardo era suave, o jugo era leve, porque ele entendia que a nossa dificuldade para as coisas da vida está mais atrelada, é mais intensificada, quanto menos experientes no desenvolvimento moral nós somos. Para uma criança é muito difícil fazer as operações matemáticas, as 4 operações aritméticas básicas. Para um adulto que estudou, nem sempre, quase a gente faz isso de cabeça. A gente faz isso muito rápido, isso não nos dá esforço. Nós não nos cansamos para fazer a conta de 3 mais 3. A criança faz lá, conta nos dedos, às vezes come um, passa outro, até ela aprender, de verdade. Assim também é com as experiências do senso moral. Mas e essa questão? Por que é importante ela? Primeiro, para a gente fazer essa reflexão. A segunda e o principal motivo da gente refletir hoje sobre isso é porque quem abre qualquer noticiário, jornal, qualquer revista, quem liga qualquer canal de televisão, quem abre o seu smartphone em qualquer lugar de notícias e se prende a ele mais do que 30 segundos,
sai de lá com a ideia de que esse negócio não vai dar certo. Meu Deus, o mundo está revirado. Meu Deus, não vai dar certo. O povo está querendo acabar com tudo, né? Hoje eu vi uma notícia de que 60%, se eu não me engano, das espécies do planeta já caminham para extinção ou se extinguiram nos últimos 45 anos. 45 anos não é metade de uma existência corporal, que é muito para nós enquanto espíritos. E esses números nos devastam. Se a gente não tiver boa convicção de que nós estamos avançando, a gente fala, meu Deus, vai acabar com tudo, nós vamos acabar com tudo, né? Nós estamos nos aproximando do período de estiagem. Quem é do Cerrado sabe o quanto a estiagem é dramática, porque nós insistimos, por exemplo, nas queimadas, que além de acabar com a fauna, ainda acaba com a flora, né? Acaba com os bichos, acaba com as plantas. Porque nós não conseguimos conter os nossos hábitos, os nossos comportamentos de colocar fogo no cerrado, por exemplo. Mas nós fazemos isso com tudo. Os nossos hábitos de consumo exagerados, insanos, levam a esse consumo do nosso planeta de uma forma não sustentável, né? E aí a gente começa a olhar isso e fala, meu Deus, isso não vai dar certo, nós vamos acabar, vamos todos morrer, meu Deus, é o fim do mundo. Não é bem assim. Não é bem assim. É claro que nós não estamos aqui a justificar esse padrão de vida insano que nós estamos levando. Mas, da mesma forma em que nós estamos nos dedicando à destruição por hábitos equivocados, nós também começamos a refletir sobre isso. Nunca se falou tanto sobre uma consciência de integração do homem com o seu plano. Se nós estamos ainda muito próximos da barbárie em muitos pontos, em desrespeito com a vida, com a liberdade, com o outro ser, nós também estamos mais empáticos. É muito comum nós nos do outro, ainda que o outro seja só o nosso próximo, né? Mas isso é o primeiro passo para que a gente possa ampliar essa nossa atuação, nos solidarizando com a dor de todos. Todos mesmo, inclusive os que a leitura inicial estava falando. Aquele que só reclama, aquele que erra muito. A gente começa a despertar para isso. Então, a primeira coisa é a gente entender que esse planejamento, ele não é um planejamento de retrocessos. Se a gente pensar bem, há 100, 200 anos, nós vendíamos gente como se bichos fossem. E isso era socialmente aceito. Hoje a gente ainda faz isso sim, mas socialmente já não é aceito. Nós avançamos pouco, também acho. Eu acho que a gente já podia ter avançado mais. Mas nós ainda estamos aqui, né? Caminhando a passos mais curtinhos. Poderíamos e vamos avançar a passos mais largos, quando nós nos tornarmos mais amadurecidos no senso moral. E aí, quando isso vai acontecer? Aí é a próxima questão que eu queria tratar hoje, que é a 783. Kardec fala isso para os espíritos. Fala, olha, vem cá, segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Tipo, é progressivo, mas é sempre lento assim? A gente sempre anda a passos tão pequenininhos? Será que nós vamos estar fadados a passar uma encarnação inteira para aprender a ouvir, por exemplo? Porque é muito difícil ouvir. Muito difícil. Por isso que a gente tem se relacionado só com quem concorda com a gente. Por isso nós estamos ficando tão intolerantes. Nós não queremos nem ouvir o outro. Mas o outro só fala bobagem. Mas o que me impede de me relacionar com a pessoa que fala bobagem? Né? Porque o amor é incondicional. A Isilda estava falando aqui do nosso anjo da guarda. Imagina se ele olhasse para a gente e falasse, não, você só fala bobagem. Imagina o que seríamos de nós.
Imagina se ele olhasse para a gente com os olhos que nós olhamos no nosso próximo. E se a gente pensar bem, essa é a lógica de que Jesus nos falou. Não foi na parábola dos credores e devedores? Um senhor tinha uma dívida com o seu senhor, e a dívida dele era vultosa. E aí ele foi cobrar e mandou que prendesse ele até que ele pagasse, porque na época podia prender a pessoa por dívida. E aí ele falou, calma, tem um pouco de paciência, eu te imploro, me dá um tempo, eu vou te pagar. E aí o senhor, tomado de compaixão, falou, você não me deve nada, pode ir embora, sua dívida está perdoada. E aí este moço que foi perdoado, encontrou um companheiro que era credor, ele era credor dele, ou seja, o moço devia a ele uma quantia bem menos significativa do que ele devia para o senhor. Ele falou, me paga, eu preciso receber. Ele falou assim, tem um pouco de paciência, eu vou te pagar. Aí ele falou, não, esteja preso, né? Mandou prender. E aí as pessoas que estavam lá contaram para o senhor. Aí o senhor chamou ele e falou, eu perdoei a sua dívida que era imensa. Você não estava na obrigação de também perdoá-lo, ou pelo menos dar a ele o prazo? Você não deveria agir como eu agi com você? Imagina se o nosso anjo da guarda faz isso com a gente? Melhor não imaginar, né? Sigamos aqui na 783. Diz o seguinte, lembra da pergunta? Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Resposta, há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita, de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, nós temos duas formas de progresso. A forma linear, a forma mais progressiva e lenta, que é aquela em que a gente vai tendo experiências, e vai mudando pouco a pouco. Se nós fizéssemos uma reflexão da nossa vida, a gente olhando para trás, a gente poderia perceber alguma coisa que a gente foi mudando assim. Eu era jovem, eu era tão impulsivo, agora eu estou ficando menos. Daqui 20 anos eu espero não estar tão impulsivo. Né? E aí a gente vai fazendo essas reflexões. Com os povos também acontecem isso. Né? Os povos vão ciclo a ciclo se renovando lentamente. Porém, a marcha do progresso, ela é inexorável. Ela é uma determinação divina, porque ela decorre da lei de amor. Quem ama quer ver a pessoa bem. Se a gente ama e não quer ver a pessoa bem, isso não é amor. Isso é qualquer outra coisa. Deus nos ama e Ele quer que nós estejamos bem. Então Ele tem pressa nesse progresso. Então, quando as coisas não estão caminhando, ou estão caminhando muito lentamente, vem as dificuldades que falam, meu filho, agora vamos. Não dá, chega, vamos, dá pressa em andar com esse negócio. E são os momentos das grandes crises coletivas que levam a transformações. História da humanidade, da Terra, que a gente vai ver isso. Se a gente pegar todos os períodos históricos, a gente vai ver um período de início, apogeu, crise. Aí a crise de um período dá origem a outro período que chega no apogeu. E aí depois crise de novo. E a gente vai nesse círculo. Nós vivemos uma era de ouro das coisas e depois a era de ouro entra na era do declínio. E via de regra é a negação daquilo que foi levado ao apogeu. E desse período de crise nasce outro período que leva ao apogeu. Economicamente é assim, politicamente é assim, socialmente é assim, moralmente também. Por que a gente não consegue compreender isso, visualizar isso no aspecto moral? Porque esse negócio de desenvolvimento moral é um negócio ainda muito novo para nós, espíritos ligados
esse Ocidente em especial, ao planeta Terra, em especial ao Ocidente. Nós nos afiliamos à ideia da materialidade como norte da nossa vida. Se a gente pedir para alguém fazer uma lista de 10 desejos, é bem possível que esses 10 desejos sejam materiais. É muito provável, se a pessoa estiver por aqui, neste plano, aqui nesse modelo ocidental. Nosso bem-estar muitas vezes se mede pelo quanto a gente tem no bolso. Nossa ideia de tranquilidade muitas vezes está na conta bancária, num emprego, numa casa, num carro, nos luxos. Nossa ideia de alegria muitas vezes está em ter grana para gastar. E isso não é real. Não é real por um motivo muito simples. A gente desencarnou hoje e não leva nada. Deixamos tudo aqui. E ainda ficamos vendo o pessoal que a gente deixou brigar. O que só piora a nossa situação. Então, a ideia de desenvolvimento moral é um conceito que para nós ainda é um desafio. Nós ainda temos muita dificuldade de entender o valor moralidade, o valor altruísmo, o valor desapego. Histórias de desapego nos comovem. A gente olha para a pessoa desapegada como se fosse um super-herói. A gente olha para uma pessoa que deixa a pessoa ir embora, ser feliz porque ela já não é mais conosco, com uma devoção. Oh, meu Deus, que pessoa diferente. A gente olha para uma pessoa que dedica a sua vida do amor ao próximo como algo completamente louco. Mas essa é a realidade do ser e será a nossa. E as crises vêm para nos convidar a essas reflexões. A gente só se lembra que o dinheiro, as riquezas materiais são finitas quando ela falta. Quando a gente começa a ver que as pessoas ao nosso redor estão caindo, se não nós mesmos. A gente só começa a dar valor na saúde quando a gente começa a adoecer, ou alguém próximo de nós. E é por isso que vem as crises, como um ato de generosidade da divindade, e não de castigo. Dizer, olha, vamos avançar. Sabe esse pilar onde você construiu essa sua estrada? Não serve mais. Acaba logo com isso, deixa aí. Segue em outro caminho. E aí estava eu falando da natureza. A natureza nos dá esse convite, nos mostra esse caminho. Aqui no Cerrado, período de estiagem, as plantas, as árvores perdem as suas folhas. O vento leva, cai, ficam as árvores só o caule e os galinhos. E muitos dos galinhos secos, mortos, também caem, sucumbem. Sucumbem ao tempo seco, sucumbem ao fogo. Elas nos dão um exemplo da renovação, da necessidade do desprendimento. Nesse período, essas árvores aprofundam as suas raízes para buscar água lá no mais profundo. E a hora que vem a chuva, elas se renovam. Novas folhas verdes cobrem todo o nosso plano, toda a nossa superfície. E aí vem as flores, e aí vem os frutos. Muitas vezes a gente não está vendo que o nosso período agora de ventania é para que a gente deixe ir embora as folhas secas, os galhos mortos. Esse vendaval, aproveita esse vendaval e se liberta disso. Se uma árvore fica com as suas árvores secas, com as suas folhas secas, ela perde a sua energia. Nós perdemos a nossa energia naquilo que não é essencial. Nós perdemos a nossa energia quando nos desconectamos de nós, da nossa essência, por melhores que sejam as desculpas que a gente dá, porque nós somos bons nesse negócio de dar desculpa. Não, eu preciso me sacrificar pela minha família,
Primeiro, o amor sacrificial, ele, na nossa perspectiva aqui, ainda está muito atrelado com expectativas, com cobranças. E se esse arranjo vem com cobranças, ele não funciona. Segundo, será que o meu sacrifício, aquilo que eu considero sacrifício, é de fato algo para acrescentar na família? Ou é algo para impor aquilo que eu espero? Será que eu não estou tentando segurar, controlar o que não tem controle? Então aí vem os vendavais. No aspecto macro do país e do planeta também. Está tudo revirado? Sim, o vendaval está vindo. Para que a gente deixe ir embora as folhas velhas. O que já está morto. Só vai quebrar o que não tem mais vida. Nós não precisamos nos desgastar, nos desequilibrar com isso. Nós não precisamos focar nas folhas secas. É hora de nos aprofundarmos nas nossas raízes, fortalecer as nossas raízes, buscar águas em terrenos mais profundos. É a hora de nós cuidarmos de nós. É hora de nós cuidarmos dos nossos pequenos. O índice de suicídio entre jovens é muito alto e está cada vez mais alto. Nós não estamos conseguindo proteger os nossos pequenos desse vendaval, porque nós não estamos ensinando eles a terem raízes. Nós não estamos conseguindo dar motivação para as nossas vidas. E nós estamos adoecendo. Nós estamos desistindo. Como se fosse possível. Como se a marcha única não fosse o progresso. Esse progresso vai acontecer, ele se impõe. Nós podemos nos abrir para ele e passar por esse vendaval com menos dor, ou nós vamos nos fechar e nos quebrar com esse vendaval. E vai causar mais dor. O convite hoje é para que nós sejamos firmes nas nossas raízes e flexíveis no nosso caule. Isso não significa ser permissivo com o que está errado. Isso não significa ser, de alguma forma, displicente ou indiferente. Significa compreender a marcha das coisas e seguir, nos adequar. A água nos dá esse exemplo. O riacho contorna os obstáculos e não deixa de fluir. E uma hora, em algum momento, ele fura o obstáculo. Nós devemos nos dar conta das nossas possibilidades. Nós somos mais do que esse momento. Nós somos mais do que os nossos olhos físicos enxergam, mais do que os nossos ouvidos da matéria escutam. Nós precisamos nos dar pressa e nos conectarmos com a senda do progresso. Nós devemos e merecemos progredir a passos mais rápidos. Para isso é necessário nos observarmos, buscar as nossas raízes, buscar as nossas crenças. Tem um monte de crença que já não serve mais. Troca, tira, dilui. Toda crença que nos leva a sofrimento não é uma crença boa. Tira da vida. Ai, mas eu sempre aprendi assim, está na hora de mudar. Aproveita que está tudo mudado mesmo, está tudo bagunçado mesmo e já muda. Não é na reforma que a gente tira as coisas, bota as coisas da caixa, aquelas coisas que a gente nem sabia mais que tinha, acha. Já aproveita, se não serve mais, tira. Doa, joga fora, deixa passar. É importante que a gente faça essa faxina nesses momentos, para que a gente possa, faxinando a nossa casa, tornar o mundo um lugar melhor. Nós queremos que a vida, que o mundo venha e se transforme. Nossa, eu quero exemplos bons, porque eu preciso ter a certeza que eu vou morar num lugar bom. E com isso, o que eu estou modificando na minha vida? Qual é a minha oferta para esse momento? A minha oferta é desespero? A minha oferta é agressividade?
a minha oferta é violência, porque nós, à medida em que nós vamos nos afinizando com essa frequência do desespero, nós vamos ficando violentos. Nós vamos trazendo essa violência para fora de nós. E ela vai circulando aí. Não vou nem falar das redes sociais hoje, em que a gente vê coisas horrorosas. Comentários que você fica estarrecido. Mas ele repercute em nós. E geralmente foi disparado por dedinhos de pessoas que a gente olha e fala, não é possível. Né? Foi o obsessor. Não, não foi. É a pessoa que está ali, reverberando isso. Né? E mesmo esse processo é positivo, porque é um processo de catarse, de diluir, desde que não seja alimentado, fomentado por nós. Deixemos que os nossos irmãos desequilibrados fluam, né? Cada um vai caminhar na medida que der conta, mas nós não podemos nos furtar a caminhar, nós não podemos nos furtar a evoluir, escolhendo o que me serve e o que não me serve. Não, esse seu ódio, guarde para você, ele não serve para mim, eu não o quero. Esse processo eu já fiz, esse seu desespero também não quero. Se você puder diluí-lo, joia. Se não, ele não serve para mim. Eu não o quero. Com amorosidade, com entendimento, com acolhimento, sorrisos, abraços, afetos salvam vida. Não só essa vida física, que ela também está em risco, mas também a vida do ser, os sonhos, os objetivos. Todos nós podemos salvar vidas. Todos nós podemos salvar a nossa vida. A cada dia, salvando os nossos sonhos, salvando as nossas crenças, melhorando as nossas raízes, buscando águas mais profundas, do entendimento correto, lógico, mas também emocional, dessa doutrina tão sublime e tão santa. Eu sugiro fortemente a leitura desse capítulo todo, em especial essa, para que todas as vezes que a gente abrir o noticiário, abrir os nossos smartphones, a gente se lembre que é só um vendaval. Ele vai passar, vai levar embora as folhas velhas secas, mortas, e vai trazer novos dias. Dias mais leves, mais chuvosos, mais fecundos. Mas vai precisar encontrar em nós a seiva do desenvolvimento, do ânimo, da esperança. Que nós tenhamos ela sempre à disposição, não apenas de nós mesmos, mas de todos nós. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça nesse processo, que nós tenhamos força, ânimo, fé, esperança e coragem para fazer as mudanças que precisamos e ser a mudança que o mundo espera de nós.